Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre função de segundo grau. Função de segundo grau é uma função que a gente pode falar quadrática. Por quê? Porque eu tenho o expoente, o maior expoente é 2. Então aqui eu tenho o expoente 1, aqui eu vou ter o x com o expoente 0, aqui o expoente 1 e expoente 2. Então quando meu expoente é 2, aqui o maior expoente, a gente disse que aqui é minha função de segundo grau ou uma função quadrática. Para isso, meu a tem que ser diferente de 0, obrigatoriamente. Se o meu b for igual a 0 e o meu c diferente, aliás, o meu b diferente de 0 e o meu c igual a 0, eu vou ter a função ax ao quadrado mais bx. É uma função do segundo grau, porém incompleta, tá faltando um termo, tá? Eu posso ter também o meu b igual a 0 e o meu c diferente de 0. Lembrando que o a sempre tem que ser diferente de 0. Então, a minha função vai ficar ax ao quadrado, como o meu b é 0, ele não entra, mais meu c. Também é uma função quadrática incompleta. E a terceira opção é quando eu tenho meu b igual a 0 e o meu c igual a 0. Então, eu tenho que a minha função quadrática, a x ao quadrado, porque o a e o b são iguais a 0. Aliás, o b e o c, o a é diferente de 0. Então, aqui eu tenho funções, todas elas, a maneira da gente representar a função quadrática, porém, ou do segundo grau, porém, casos incompletos. E aqui eu tenho minha função completa, ok? Bom, a gente precisa pensar um detalhe. Na minha função, eu preciso saber quando a minha função é crescente, decrescente. Vamos fazer um estudozinho do sinal. Depois a gente resolve, a gente faz a construção de gráfico da função. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer o estudo do sinal da função, eu preciso lembrar o quê? Que eu preciso saber se meu a ele é positivo ou se meu a é negativo. Quando meu a é positivo, tá? Meu a tá aqui, ó. Eu tenho que a minha função, ela cresce. Crescente. Quando meu a é negativo, a função decrescente. Então, ela decresce. Então, se minha função ela é crescente, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Tá? Nesse caso aqui, quando eu tenho o que a gente chama de delta positivo. Quando a minha função ela é decrescente, ela tem concavidade voltada para baixo. Eu tenho aqui, tá? Por que eu falei que eu tenho delta positivo? Porque eu tenho duas raízes, tá? A mesma coisa, meu delta positivo, duas raízes. Porém, eu tenho que o meu a ele é positivo e negativo. Nesse caso aqui, ó, meu a é positivo, cai no caso a crescente. Aqui eu tenho que o meu a é negativo, decrescente, tá? Então, aqui eu preciso, quem é meu delta? Meu delta vai ser quem? B ao quadrado mais 4 vezes A vezes C. Então, tudo vai depender da minha função. Eu tenho A, o B ou C. Então, se meu delta é positivo, eu posso ter o meu A positivo, quando minha função cresce. Tá? Aí eu tenho o quê? Ela é crescente com cavidade para cima. Duas raízes. Nesse caso, os valores de y, aqui eu tenho um A1 e um A2, ou um x1 e um x2, tá? Maior que x1, x2 é positivo, menor que x1 é positivo. Entre x1 e x2, eu tenho valores negativos, tá? Eu posso ter também a possibilidade da minha função ter as duas raízes, meu delta positivo, tá? x1, x2, porém o meu a negativo. Então, a minha função decresce com cavidade para baixo. É com cavidade para baixo.
para baixo. O sinal, tá? Menor que x1 é positivo, é negativo, porque ele vem para cá, o y é negativo. Maior que x2 é negativo, porque ele vem para cá, se eu pensar aqui no eixo y, tá? E que o eixo x, negativo. Entre x1 e x2, a função assume valores positivos para y, tá? Então, eu tenho uma dessas situações, tá? Ou concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Porém, ela estaria cortando o eixo do x, se eu pensar que aqui eu tenho o eixo do x, em 2 pontos, quando o meu delta é positivo, tá? Quando o meu delta for negativo, eu posso ter o meu A positivo, a função continua crescendo, e eu posso ter o meu A negativo, a função continua decrescendo. E no caso aqui, não tem raiz. Pertencente aos reais. Aos reais. Tá? Aos números reais. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas raízes, delta positivo, duas raízes. Bom, esse número de raiz é exatamente de acordo com o expoente que eu tenho aqui, tá? Então, é o que difere. Eu não tenho raiz, então ele não corta o eixo do x. Então, se eu tiver aqui, ó, o A positivo, pode estar em qualquer posição em relação ao eixo y, porém, ele não toca o eixo x. Sinal, todos os pontos é positivo, tá? Se meu A for negativo, significa também que não vai tocar o eixo do x. Se tudo é negativo, ele está decrescendo, ele tem que estar para baixo do eixo x, tá? E sempre os valores vão ser negativos. Qualquer aqui, ó, o valor de y vai ser negativo. Por quê? O gráfico se localiza abaixo da linha do x. Que é o que não acontece aqui, ó. Aqui acontece ao contrário, se localiza acima da linha do x, tá? Do eixo x. Então, é o caso que acontece com cavidade para cima, para A positivo, para A negativo com cavidade para baixo, crescente e decrescente, positivo só assume valores positivos, A negativa, a função só assume valores negativos, tá? Quando delta for zero, significa que não tem uma única raiz, tá? Tá, a minha equação, tá? Vamos dizer que não vou colocar F não, vamos escrever assim. A equação apresenta ou admite, tá? Uma raiz dupla, porque as duas raízes se coincidem. Mas aí eu vou ter a mesma análise do A positivo, tá? E do A negativo. A positivo e f de x cresce. E o E negativo, f de x decresce. Tá? Aí, o que acontece? Eu vou ter que jogar esse aqui no eixo. X, A positivo, só toca o eixo X, tá? Só toca aqui. Então, o que acontece com o meu ponto? Ele vai ter positivo aqui, nesse pontinho aqui ele é zero, né? Se o meu A for negativo, ele só vai tocar o eixo do X, porém com cavidade voltada para baixo. Então, qualquer valores para o meu X, ele é zero. Ele é 1, assume valores negativos. Aqui nesse pontinho aqui ele toca. Então, eu tenho só valores positivos para Y. Então, aqui, ó, meu Y, ele é negativo. Se eu pensar aqui no eixo, ó, quando ele toca, o Y é zero. E os outros valores aqui, todos vão ser negativos. Quando eu tenho valores
A positivo, o que que acontece? Eu tenho esse ponto aqui, meu y é zero, os demais, todos eles são positivos. Pensando no eixo y, tá? Então, se meu A for igual a zero, meu delta for igual a zero, eu vou pensar no meu A positivo, tá? Que a função cresce com cavidade voltada para cima. Só assume os valores positivos e esse que é a minha raiz aqui, tá? Vai depender de onde ele estiver. Quando o A é negativo, minha função decresce com cavidade voltada para baixo. O ponto ele só toca o eixo x e os demais pontos são negativo, tá? Se formos pensarmos em termos de gráfico, o que eu preciso? Eu preciso o vértice, tá? E saber mais ou menos e saber o ponto que corta o eixo do y. Então, para eu fazer o vértice, eu tenho a função aqui, eu vou achar o que? O delta, o b eu já tenho que tá aqui, então eu vou identificar, ó, o meu A. Meu A vale 1, positivo, então a minha função cresce. O meu B, menos 3, o meu C vale 1. Então, aqui eu consigo já achar o meu vértice. Coordenada de x, tá? E a coordenada de y do vértice. Aí eu preciso saber que eu tenho concavidade voltada para cima, porque minha função cresce. Dependendo do meu delta, eu vou saber se eu tenho raiz, quantas raízes, uma ou duas, ou se eu tiver raiz. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o delta aqui. Então, meu delta vai ser b ao quadrado. Então, meu b é menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. Então, menos 3 ao quadrado, eu tenho 9, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, me sobrou 5. Então, meu delta é 5. Positivo, significa que eu tenho duas raízes. Duas raízes da minha equação. Aí, se eu fizer agora, vou substituir aqui, eu vou ter o quê? O valor de x no vértice, que vai ser menos b. Então, eu vou trocar o b por menos 3. 2 vezes o a. Então, isso daqui vai me dar mais 3 sobre 2, ou 1,5. O vértice, tá? A coordenada de y. Menos delta, então meu delta é 5, sobre 4 vezes a, mas meu a é 1. Então, vai ficar menos 5 quartos, que é igual a menos 1,25. Ok? Então, aqui eu tenho que o meu vértice, ele vai ser quem? 1,5 menos 1,25. Aí, eu vou fazer, se eu fizer aqui, ó, meu x igual a 0, eu venho aqui em f. Eu vou fazer assim, eu vou calcular o f de x de 0. Então, eu vou ter 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 1. Isso aqui vai me resultar em 1. Então, eu tenho um ponto, que é onde que vai cortar o eixo y. Então, o que que eu tenho aqui? Vamos colocar aqui, depois a gente vai calcular mais um detalhezinho ali, ó. Tá? Aqui, se eu for pensar, eu tenho 1 aqui, que é esse ponto que eu achei. Então, a minha função tá cortando no ponto 1 aqui, ó. Aí, eu vou colocar o vértices. O vértices, eu tenho que é 1,5. Então, estaria aqui. E menos 1. Daria mais ou menos aqui. . 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
Então, aqui eu tenho o vértice. Poderia já esboçar, já tenho condições o suficiente para esboçar meu gráfico. Mas se eu quiser onde que ele corta aqui o eixo do x direitinho, vamos lá resolver a equação. Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado, né? Menos 3x mais 1 igual a 0. Para eu resolver essa equação, eu vou ter o quê? X, que vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, aqui, ó, seguindo aqui, eu tenho menos b, o meu b é menos 3. Mais ou menos, eu já calculei meu delta aqui, o delta é 5. Raiz de 5 sobre 2 vezes a, mais o meu a é 1. Então, aqui eu vou ter 3. Mais ou menos a raiz de 5, dividido por 2. Então, aqui eu tenho, ó, 3 mais raiz de 5 dividido por 2, que vai ser 2,63. Aproximado, tá? Tem aproximação aqui, ó. 3 menos raiz de 5 dividido por 2. Eu vou ter o valor aproximado de 0,36. Então, se eu vier aqui, ó, eu vou ter o ponto. Se aqui eu tenho 1,5, eu vou ter uns 2,5, vai ter mais ou menos por aqui. 2,6. Aqui eu tenho vou botar mais ou menos por aqui. 0,36. Então, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, lembrando que ela vai ser uma curva, tá? Como a gente tá fazendo à mão, tal, então não sai perfeitinha aquela curva, ok? Então, aqui eu tenho o gráfico, ó, positivo com a cavidade para cima, eu achei o vértices, então aqui eu tenho valores, ó, positivo, e aqui minha função são valores negativos, ok? Bom, vamos ver essa outra equação aqui, ó. Aqui eu tenho, vamos lá, vamos tirar os valores de A, que é menos 2, então é negativo. A minha função decresce. Eu tenho meu B que é 1, tenho meu C, que é 2. Então, se eu fizer aqui, vamos saber, ó, vamos F de 0, para saber aonde que vai cortar o eixo do X, do Y. Quando o x vale 0, então vai ficar menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 0 mais 2, então é igual a 2. Então, eu tenho o ponto 0 e 2, que vai cortar. Vou achar o valor de delta para achar o vértice. Eu vou ter b ao quadrado, então eu tenho 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, então, aqui eu tenho 1, aqui eu vou ter mais, eu tenho 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, então eu tenho uma soma aqui de 17, positivo, duas raízes. Aí, a gente vai achar agora o vértice. Então, eu vou lá, eu tenho a coordenada, preciso achar o vértice aqui. Então, eu preciso calcular x para o vértice, que é menos b, então, o meu b é 1, dividido por 2 vezes a. O meu a é menos 2. Aqui eu tenho menos 4, então, eu tenho menos 1 por menos 4, vai dar 1/4 ou 0,25. Eu tenho a coordenada
de y, tá? Do vértice, que vai ser menos b delta. O meu delta eu calculei aqui, ele vai me dar 17, dividido por 4A. Então, 4 vezes A, o meu A, menos 2, então vai ficar menos com menos mais, 17 sobre 8. Que é igual a 2,125. Então, eu já tenho meu delta. Já sei que minha função decresce com a cavidade voltada para cima. Então, meu vértice aqui é 0,25 e 2,125. Agora, eu vou achar as raízes para saber exatamente onde corta o eixo do x. Então, eu tenho x, que vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, eu tenho aqui o meu b menos 2, mais ou menos a raiz de delta, delta é 17. Duas vezes o a, o meu a é menos 2. Então, aqui eu vou ter 2, mais ou menos a raiz de 17, dividido por menos 4. Ok? Aqui a gente abre nas duas, com mais e com menos, então eu vou estar abrindo nas duas. Aliás, eu acho que eu peguei enganado aqui, né? A puta é o B. Então, vamos lá, vamos corrigir aqui, ó, o B. Então, aqui é 1 positivo, né? O B é 1 positivo. Então, aqui eu tenho menos 1. Então, aqui eu vou estar somando com mais e com menos, raiz de 17. Então, vai ficar, ó, menos 1 mais raiz de 17, dividido por menos 4. Menos 1 menos raiz de 17, dividido por menos 4. Então, aqui, ó, o meu x1, que vai estar aqui. Aqui sai meu x1, aqui sai meu x2. Meu x1 vai ser, quando eu tenho mais aqui, vai ficar menos 0,78. O meu x2, resolvendo essa continha aqui, vai me dar 1,28. Então, aqui são as minhas raízes. Então, eu tenho as raízes, sei onde corta o eixo do x. Sei aonde tem o vértice e sei onde corta o eixo do y. Então, aí vamos fazer agora traçar nosso gráficozinho da função. Já conheço a concavidade, sei se ela é para baixo ou para cima, sei se minha função é crescente ou decrescente. Já marquei todos esses pontos, já calculei. Então, aqui, ó, ela tá cortando o eixo do y em 2. Eu tenho as minhas raízes, que é 1,25 e menos 0,78. Então, menos 0,78 tá aqui. 1,25. Se eu pensar que aqui eu tenho 2, então estaria mais ou menos aqui. Né? Se eu pensar numa escala 78. Aí, eu preciso achar o meu vértice. O meu vértice, ele tá aqui, ó. Ele é 0,25. Bem pertinho do y. E 2,125. Então, vai estar aqui, ó. Então, eu tenho meu vértice aqui. E aqui eu tenho meu x1. E aqui eu tenho meu x2. Então, eu vou ter algo assim, ó. Ele vem com cavidade para baixo. Corta aqui, faz isso. Que é o ponto mais alto. É que a escala, tá?
não tá legal, porque senão ele faria assim, ó. A gente poderia chegar e fazer isso aqui, ó. Tá? Se eu não pensar na escala. Fizer certinho, tá? Que essa escala aqui tinha que estar mais pra cá, o 0,78. Só isso. Pra pensar numa escala. Ok? Então, assim, ficaria algo bem bonitinho aqui no tracejado. Eu tenho Então, eu preciso saber as raízes. O vértice, que é o principal que eu preciso saber, são os pontos que eu preciso fazer para estar traçando o meu gráfico da função. Ok, pessoal? Bons estudos a todos.